através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, sem edição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro, direto da ilha de Sea Haven, o Show de Truman! The Truman Show, Brasil. O Show de Truman é um filme norte-americano de comédia dramática de 1998 dirigido por Peter Weir e escrito por Andrew Niccol. Estrelado por Jim Carrey, o filme mostra a vida de Truman Burbank, um homem que não sabe que está vivendo numa realidade simulada por um programa da televisão, transmitido 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Truman começa a suspeitar de tudo o que ocorre ao seu redor, e embarca em uma busca para descobrir a verdade sobre sua vida. Também no elenco estão Laura Linney, Noah Emmerich, Natasha McElhone e Ed Harris. A gênese de O Show de Truman foi um roteiro elaborado por Niccol em 1991, inspirado no episódio Special Service de Além da Imaginação. O rascunho original tinha mais o tom de um thriller de ficção científica, com a história se passando em Nova York. Scott Rudin comprou esse roteiro e prontamente mostrou o projeto para a Paramount Pictures. Brian De Palma estava interessado em dirigir o filme antes de Weir assumir e conseguir produzi-lo com apenas $60 milhões dos 80 estimados para o orçamento. Niccol reescreveu o roteiro ao mesmo tempo em que os cineastas esperavam que a agenda de Carrey ficasse livre para as filmagens. A maior parte do filme foi gravada em Seazid, uma comunidade planejada localizada no Panhandle da Flórida. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria, conseguindo indicações ao Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e Saturn Award. Foi comparado a uma tese sobre o cristianismo, realidades simuladas, existencialismo e a ascensão dos reality shows na mídia. Recepção e crítica. A data de lançamento original de O Show de Truman era 8 de agosto de 1998, porém a Paramount Pictures considerou adiá-lo até o Natal. A NBC comprou os direitos de exibição do filme na televisão em dezembro de 1997, por volta de 8 meses antes do lançamento nos cinemas. O filme estreou nos Estados Unidos em 5 de junho de 1998, arrecadando $31 milhões em seu primeiro fim de semana. Se tornou um sucesso comercial, arrecadando mais de $125 milhões na América do Norte e $138,5 milhões no resto do mundo, para um total mundial de $264 milhões. O Show de Truman foi o 11º filme em arrecadação de 1998. O Show de Truman foi aclamado pela crítica especializada. Baseado em 134 resenhas coletadas pelo site americano Rotten Tomatoes, o filme possui um índice de aprovação de 95%. O consenso é o de que é um filme engraçado e instigante. O Show de Truman é ainda mais notável por sua visão incrivelmente profética de uma cultura de celebridades e de uma nação com uma sede insaciável de detalhes privados de vidas ordinárias. Por comparação, no agregador Metacritic, baseado em 30 resenhas, o filme possui um índice de 90 de 100, indicando aclamação universal. Roger Ebert, comparando o filme a Forrest Gump, achou que O Show de Truman tinha o equilíbrio correto entre comédia e drama. Ebert também ficou impressionado com a interpretação de Jim Carrey. Kenneth Turan do Los Angeles Times escreveu que O Show de Truman é emocionalmente envolvente sem perder a habilidade de levantar intrigantes questões satíricas como também numerosas risadas. Um raro filme que é perturbador apesar de funcionar lindamente dentro das normas padrões da indústria. Posteriormente, Turan iria elegê-lo como o melhor filme de 1998. James Berardinelli gostou da abordagem do filme de não ser o sucesso de verão casual com efeitos especiais, gostando da interpretação carismática, discreta e eficaz de Carrey, comparando-o a Tom Hanks e James Stewart. Jonathan Rosenbaum, do Chicago Reader, escreveu, inegavelmente provocante e razoavelmente divertido. O Show de Truman é um daqueles filmes de alto conceito cujo conceito é tanto inteligente quanto estúpido. Escrevendo para o filme Freak, Tom Mack disse que o filme não era muito engraçado, porém, mesmo assim, ele achou algo gratificante em seu comportamento peculiar. Curiosidades.
Joel Gold, um psiquiatra do Bellevue Hospital Center, revelou, em 2008, que ele encontrou 5 pacientes com esquizofrenia, e soube de outros 12, que acreditavam que suas vidas eram um reality show. Gold chamou a síndrome de a delusão do Show de Truman, em homenagem ao filme, e atribuiu a delusão a um mundo que ficou faminto por publicidade. Gold disse que alguns pacientes estavam felizes com sua doença, enquanto outros estavam atormentados. Um deles viajou até Nova York para verificar se o World Trade Center tinha realmente caído, acreditando que o 11 de setembro era um elaborado enredo em sua linha de história pessoal. Outro escalou a Estátua da Liberdade, acreditando que ele iria reencontrar sua namorada de escola no topo e ser libertado do programa. Em agosto de 2008, o Jornal Britânico de Psiquiatria relatou casos similares no Reino Unido. A delusão foi informalmente chamada de a Síndrome de Truman de acordo com uma história de 2008. Ao saber sobre a condição, Nicole afirmou: "Você sabe que chegou lá quando tem uma doença nomeada em sua homenagem." O Show de Truman é um daqueles filmes que você não dá nada, mas depois que vê, acha genial. O engraçado é que uns anos depois, começou a aparecer na vida real, programas de TV medíocres com essa ideia, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem. A nota do canal será de 8. Bom, é isso pessoal, até a próxima.